Olá, povo do primeiro ano do médio. Então, aqui tá as páginas que a gente vai ver hoje, tá? Então, é um livro didático, as páginas 26, 27, 28, 29, 30 e 31 até o exercício 7. Por quê? Vou até mostrar pra vocês antes da gente começar, tá? Porque, depois a gente vem as proteínas e aí as proteínas a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, são essas as páginas. Bem, na página 26 começa a explicação do conteúdo. Lembre que na segunda-feira eu passei para vocês um resumo no caderno de vocês falando sobre os compostos inorgânicos, que são são água e sais minerais, tá? Que são importantes para a formação do organismo, né? Que a gente viu lá no primeiro dia de aula, que o nosso organismo ele é formado por compostos orgânicos e inorgânicos, e que os orgânicos, eles eram, os inorgânicos eram água e sais minerais, e os orgânicos eram outras substâncias, tá? Que nós vamos ver agora. Então, como eu falei para vocês, a principal e a maior diferença dos compostos orgânicos para os inorgânicos é que os inorgânicos eles não possuem carbono na sua constituição e os orgânicos então eles possuem carbono na sua constituição, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer com que fique mais clarinho aqui o livro. Pronto, o livro para vocês, tá? Então, olha ali, são considerados principais constituintes dos seres vivos e eles possuem formas de cadeias carbonáticas, tá? Então, quais são os os compostos orgânicos mais importantes que a gente vai ver? São os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um, tá? Hoje nós vamos ver os carboidratos, os lipídios, tá? Aí tá falando ali dos ácidos graxos. E é isso. Depois as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos nós vamos ver na próxima aula, tá? Para não ficar uma enxurrada de informação também, ok? Então, os carboidratos, eles são os principais componentes energéticos do nosso corpo, tá? Então, eles são os combustíveis que vão fazer com que o nosso corpo funcione, tá? Os carboidratos, quando eles entram para o nosso organismo e eles são quebrados em estruturas menores, eles vão formando açúcares, ok? Por isso que quem tem diabetes, por exemplo, tem que cuidar na quantidade de carboidrato que come, tá? Não é só o açúcar refinado, não é só o doce, não é só o quindim, o chocolate, o refrigerante. Também tem que cuidar a ingesta de carboidrato, porque eles vão virar açúcares. Peraí que tá ruim aqui. Assim, eles vão virar açúcares no nosso organismo, tá? Porque eles são a nossa principal fonte de energia do nosso corpo, tá? Aqui no texto, no livro de vocês, diz que a maior parte da energia necessária para as atividades desempenhadas dos seres vivos provém dos carboidratos. É o que eu acabei de falar, tá? Aí tá mostrando aqui pra nós as quilocalorias da ingesta de carboidrato, de 1 grama de carboidrato, a gente tem 4 quilocalorias, tá? E que a gente vai encontrar nos vegetais, o carboidrato, né? Que é o amido, principal carboidrato que a gente encontra nos vegetais, e nos animais o glicogênio, tá? Então, o glicogênio é uma forma de carboidrato, ok? Aqui tá falando para nós que, no entanto, nem todos os carboidratos apresentam função energética, que a celulose e a ictina, por exemplo, atuam como componentes estruturais de alguns insetos e fungos e plantas, tá? Nós não conseguimos quebrar a celulose, então essa parte dos vegetais que a gente come, ela não é quebrada, ela é devolvida para o ambiente, tá?
lá com a nossa excreção, ok? Aqui tá falando para nós, aqui embaixo, que além dessa função energética e estrutural, tá? Os carboidratos, eles são importantes nos eventos biológicos, tá? Como reconhecimento e sinalização celular. Então, eles são estruturas que vão nos beneficiar em algumas atividades do nosso corpo, tá? E eles são também, ó, componentes essenciais dos ácidos nucleicos. Então, as estruturas lá que formam o nosso DNA e nosso RNA, ó, elas têm carboidratos nela. Elas que vão formar os ácidos nucleicos, que são estruturas do nosso DNA, que a gente vai ver melhor o que são ácidos nucleicos bem mais adiante, tá? Pessoal, então aqui, ó, na página 27 do livro de vocês, tá mostrando pra gente a estrutura dos carboidratos, tá? Então, um hidrato de carbono, tá? Sem uma quantidade exata, porque ele pode formar várias coisas, ó. Glicose e a sacarose, tá? Então, dependendo de como eles são quebrados, eles podem ser transformados em glicose ou sacarose. Vai depender do alimento que a gente está comendo também, tá? E aqui para nós tá mostrando que de acordo com a complexidade estrutural, essa estrutura aqui, dos carboidratos, eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, tá? De monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Nem que seja na aula de química, tá? Mas vocês já ouviram falar. Bem, o que são os monossacarídeos? São compostos por uma unidade estrutural. Uma unidade estrutural, tá? Um só. Ou glicose, ou frutose, ou sacarose, tá? Sacarose não, minto pra vocês. Glicose, frutose e galactose, tá? Então, é uma estruturinha só dessas daqui, ok? Os oligosacarídeos, eles são disacarídeos. O que quer dizer disacarídeos? É quando, ó, a gente forma sacarose a partir da glicose, da estrutura da glicose e da frutose, tá? Então, quando a gente tem dois pedacinhos desse formando uma outra substância. Então, desculpa, pessoal, quando a gente tem duas substâncias simples formando uma substância mais complexa, nós temos um polissacarídeo. Desculpa, um oligosacarídeo, tá? O polissacarídeo, então, olha, ó, constituído pela união de diversos monossacarídeos. Então, seria o amido antes de ser quebrado, o glicogênio antes de ser quebrado, a celulose antes de ser quebrada. Então, é a estrutura grande, vamos dizer assim, dos indivíduos antes da quebra deles, tá? Então, é isso que seriam os nossos polissacarídeos. Então, o monossacarídeo é a estrutura mais simples, tá? Do nosso carboidrato. Os oligosacarídeos são quando eles juntam dois para formar algum outro açúcar, tá? Porque sacarose e galactose são açúcares, tá? Então, quando a gente tem duas estruturas de sacarídeos formando, ó, glicose e frutose forma sacarose, a galactose é formada por glicose e a lactose é formada por glicose e galactose, tá? Então, essas uniões, essa formatação deles, essa quebra e essa reconstituição vai depender dos alimentos que a gente come, como eu acabei de falar para vocês, tá? Depois a gente tem os polissacarídeos, que são
as estruturas grandes, maiores, tá? Aquelas substâncias mais complexas que a gente viu lá no primeiro dia de aula, tá? Pessoal, eu vou parar o vídeo para ele não ficar muito grande, para depois explicar para vocês os lipídios, tá?